Sejam bem-vindos ao nosso canal Minuto Advocacia, Ricardo Minuto, sócio titular. Nessa sequência de vídeos, estamos conversando sobre governança corporativa no âmbito das organizações sociais, especialmente as associações. Nessa edição, falamos então sobre órgãos colegiados, órgão colegiado superior especialmente, que é o Conselho de Administração, né? Onde é importante entender alguns aspectos introdutórios sobre o Conselho de Administração, a missão, atribuições, políticas relacionadas a essa estrutura, temas sempre sensíveis no âmbito do Conselho de Administração, como gerenciamento de riscos, sustentabilidade, própria composição do conselho, perfil de conselheiros, prazo de mandato e algumas características complementares aí associadas a esse tema do Conselho de Administração. Tá? Importante como elemento introdutório entender que nas associações, a Assembleia Geral é fundamental, é o órgão soberano, né? A partir dela, a constituição da entidade, da organização, da associação, né? E a Assembleia Geral, dentro da estrutura organizacional, vai, então, definir no Estatuto Social os órgãos superiores, além da própria Assembleia, né? Que o primeiro seria o denominado Conselho de Administração, que poderá ter uma outra denominação, poderia ser Conselho Deliberativo, Conselho Gestor, Conselho Superior, são algumas possibilidades. Né? A existência de um Conselho de Administração, um Conselho Superior, é fundamental para que seja exatamente o elo entre todos os associados, ou os associados representados na Assembleia Geral, né? E as estruturas de gestão, que será o tema do próximo vídeo. Né? A missão do Conselho de Administração é exatamente zelar pelos valores, propósitos, missão, função da associação, da entidade, da organização, a partir do que foi concebido no ato constitutivo e das também definições, deliberações complementares que venham a ser aprovados no âmbito da Assembleia Geral. É fundamental essa visão da otimização do retorno social dos investimentos e recursos utilizados pela entidade, na visão de longo prazo, na visão da sua sustentabilidade, o equilíbrio entre os interesses das diferentes partes interessadas para o cumprimento da missão da entidade. As principais atribuições do Conselho de Administração estão associadas à definição dos objetivos estratégicos alinhados à missão, né? Que são pontos aí de discussão, os pontos primeiro, os pontos iniciais de debate do Conselho de Administração, exatamente os grandes rumos da organização, alinhados à missão e às finalidades institucionais previstas nos atos constitutivos. Assegurar a existência de um sistema de governança, né, que seja atuante, presente e que adote as melhores práticas associadas a esse tipo de entidade. Né? Da mesma forma, zelar para que os princípios e valores da entidade sejam elementos norteadores da cultura organizacional, do jeito comum de ser dos integrantes dessa associação. Da mesma forma, zelar para que as finalidades sociais funcionem como orientador maior, como um mapa, uma diretriz para o desempenho da organização. Né? E uma outra responsabilidade importante do Conselho de Administração é a contratação e definição da remuneração e das formas de avaliação de desempenho da estrutura executiva, estrutura de gestão, né? E, da mesma forma, ratificar os membros dos órgãos de gestão e eventualmente, indicados pelo principal executivo, o principal responsável pela área da
gestão. Tá? Nesse sentido, o Conselho sempre vai estar atuando na perspectiva de apoiar e supervisionar a gestão executiva, acompanhar o planejamento organizacional para que ele se torne efetivamente alinhado aos interesses da entidade, ao que está previsto nos atos constitutivos e deliberações complementares. Né? Nesse sentido, avaliar e aprovar o planejamento anual e o planejamento estratégico da entidade, a partir de propostas formuladas pela estrutura de gestão, né? Assegurar que os recursos financeiros, recursos econômicos sejam utilizados da melhor forma possível para o cumprimento da missão da organização, monitorando a gestão patrimonial, gestão dos ativos como um todo, para que eles sejam efetivamente otimizados. Tá? Também uma atribuição importante do Conselho de Administração é a seleção e a contratação de uma auditoria externa independente. Normalmente, essa atividade é realizada com o apoio de um comitê de auditoria ou de uma equipe designada pelo Conselho de Administração. Tá? Uma outra atribuição do Conselho é avaliar periodicamente a adequação do escopo, do planejamento estratégico, dos elementos componentes aí do posicionamento estratégico da organização, missão, princípios, valores, visão, principais diretrizes e políticas dentro de um ciclo virtuoso de revisão, oxigenação, atualização desses posicionamentos estratégicos. Né? Orientar o processo sucessório, né? Também um elemento importante, especialmente no âmbito da gestão executiva, né? Um elemento importante, a atribuição do Conselho de Administração. Da mesma forma que avaliar o desempenho do próprio Conselho de Administração. Isso tem sido um tema de bastante debate e reflexão nos últimos tempos, onde um Conselho de Administração efetivo requer que seja promovida uma avaliação sistemática, periódica, do seu próprio desempenho do Conselho como um todo e dos seus integrantes individualmente. Né? E algumas ainda responsabilidades, atribuições do Conselho, submeter propostas de alterações ou reformas estatutárias, né, a partir de sugestões, propostas do próprio Conselho ou da área da gestão, submeter esses elementos, essa pauta para a Assembleia Geral, garantir a prestação de contas tempestiva aos diferentes órgãos competentes, né? Garantindo que haja o alinhamento desses aspectos, de o atendimento desses aspectos regulamentares, regulatórios. Tá? Ao mesmo tempo, o alinhamento das expectativas das diferentes partes interessadas também é um item que o Conselho de Administração deve dispensar uma atenção, tá? Fazendo com que todas as regras estatutárias, normas, diretrizes estejam sendo observadas e todas aquelas regras e funções próprias do Conselho de Administração em si, dos órgãos de governança. Né? E, de uma forma geral, observar todas as demandas que venham sinalizadas da Assembleia Geral ou das Assembleias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Né? Temas como gerenciamento de riscos é sempre um elemento presente nos debates do Conselho de Administração, especialmente nas reuniões anuais de revisão dos resultados do exercício findo, assim como a avaliação do planejamento do ano seguinte, planejamento orçamentário, e a própria revisão do planejamento estratégico, né? Onde uma reflexão sobre as principais oportunidades e ameaças do ambiente externo, assim como forças e fraquezas do ambiente interno, são alguns dos elementos a serem
observados, refletidos, debatidos no âmbito do Conselho, né? E, nesse sentido, em havendo riscos, né, que se faça a necessária avaliação do seu grau de impacto, probabilidade de ocorrência e ações de mitigação. Né? O âmbito econômico de sustentabilidade, não só a sustentabilidade econômica, mas a visão do triple bottom, né? A sustentabilidade econômica, social e ambiental também é um tema sempre presente nas deliberações aí do Conselho. Entende-se que o Conselho, como órgão colegiado, é interessante que ele tenha uma composição bastante avaliada, pensada, e segue as orientações do Estatuto e as recomendações da legislação societária. Usualmente, pelo menos 5 integrantes como conselheiros efetivos. Interessante sempre um número ímpar, para no caso de votação, termos aí um resultado, podendo ter o mesmo número de suplentes, ou um número diferente de acordo com o que define o Estatuto. É interessante que não seja um conselho muito numeroso, para que também não as reuniões se tornem o mais produtivas possíveis. Nesse sentido, o perfil dos conselheiros devem, se possível, contemplar a visão estratégica, o alinhamento com os valores da entidade, o conhecimento das boas práticas de governança, a capacidade de discernimento e de defesa dos seus pontos de vista, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de ouvir, refletir e construir um consenso. Os conselheiros precisam ter a disponibilidade de tempo para dispensar atenção à entidade, aos compromissos de governança da entidade, ter a motivação e a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de ler e entender os relatórios da entidade, relatórios gerenciais, relatórios de desempenho, propostas e planejamentos, planos, né? Envolvendo os diferentes temas de interesse da entidade. Também noções da legislação aplicável às entidades, ou à entidade especificamente, né? E, da mesma forma, o aspecto da percepção de risco e aquelas variáveis que fazem parte de um posicionamento estratégico das principais diretrizes políticas da entidade. Né? Como um órgão colegiado, é fundamental que o Conselho sempre procure buscar um consenso. Né? Nem sempre significa que esse consenso ele vá permitir que se tenha consenso e unanimidade são dimensões diferentes. Né? Dificilmente se terá unanimidade, poderá se ter, né? Mas o fundamental é o consenso, onde o debate de ideias propicie os contrapontos, né? As teses, as antíteses e como desdobramento, a síntese, que é o consenso, né? Mesmo havendo entendimentos diferentes, mas que haja uma concordância com o resultado ou com a deliberação. Eventualmente, pode-se ter o mecanismo da votação também. Né? E, nesse sentido, ter experiência em participação de outros conselhos, de outros órgãos colegiados, em gestão de mudança, administração de crise, gestão de pessoas, né? São elementos que vão facilitar a atuação do conselheiro. Da mesma forma, conhecimentos específicos em finanças, na área legal, na área contábil, isso também vai facilitar os debates. E principalmente conhecimento da atividade da própria entidade. O prazo de mandato do Conselho de Administração, normalmente 2 anos, eventualmente pode ser de acordo com o prazo também da própria entidade previsto no Estatuto, no compromisso, e usualmente pode chegar a 3 anos, com possibilidade de reeleição, recondução, em diferentes formatos. O Estatuto ou o ato constitutivo da entidade vai nos orientar
nesse aspecto. Tá? Fundamental, progressivamente, que as entidades tenham conselheiros, no caso das associações, entidades das organizações sociais, né? Normalmente tem conselheiros independentes. Né? Em outras entidades empresariais, é uma prática que vem sendo adotada de forma crescente. Né? Mas também nas organizações sociais, isso é algo interessante. Um conselheiro que não tenha nenhum vínculo com a entidade, tá? Nem com os integrantes da entidade, que seja um profissional da área que possa vir a contribuir com a sua experiência, tá? E o debate promova, oxigene o debate com os demais conselheiros, aí sendo numa visão de busca do consenso dos melhores rumos para a organização. Tem-se um papel importante no conselho do presidente do Conselho de Administração, que vai, sobretudo, conduzir as atividades do conselho, vai estabelecer objetivos, planos, programas de trabalho, as pautas, conduzir as reuniões, né? Presidir as reuniões, assegurar que os materiais sejam disponibilizados de forma tempestiva a todos os integrantes. Né? Certamente o conselho deve ter aí uma secretaria que lhe auxilie, uma secretaria executiva que auxilie o conselho nessas demandas, de tal forma que o conselho tenha o seu papel desenvolvido da melhor forma possível. As reuniões é um espaço sempre fundamental, a organização das reuniões, a preparação da documentação, a convocação, a disponibilização do material aos integrantes de forma tempestiva, nesse sentido, tanto os aspectos da condução da reunião, a elaboração de atas, o estímulo à participação de todos os integrantes, né? A busca do consenso, cumprimento da pauta, né? São todos aspectos aí importantes e necessários para a atividade do Conselho de Administração. Né? E, por fim, sempre se recomenda que os conselhos de administração busquem uma educação continuada nos aspectos de atuação do Conselho de Administração e dos temas pertinentes à entidade, às respectivas entidades, entre os quais é uma decorrência do próprio processo de autoavaliação, do próprio integrante como do próprio Conselho de Administração. Sempre lembrando que é recomendável ter um planejamento de sucessão aos conselhos de administração, e também a própria previsão da existência ou não de remuneração. Dependendo da entidade, isso pode ser uma prática, ou, eventualmente, a necessidade, então, de ser um trabalho voluntário. O Conselho de Administração ainda tem uma função importante de relacionamento com os demais órgãos de governança, seja com os associados em geral, via Assembleia Geral, seja com a área da gestão, principais executivos, seja na área dos órgãos de controle e fiscalização, conselho fiscal, auditorias, assim como o apoio ao Conselho desenvolvido por meio de comitês técnicos, que é algo sempre bastante recomendável de ser adotado. Esses são os principais temas envolvendo o Conselho de Administração e no próximo vídeo vamos conversar sobre a gestão das organizações. Até breve.